Vamos então diretamente ao quadro. Você pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, consultando a Bíblia. E o Gomes da Igreja Assembleia de Deus nos ligou ainda hoje, agora há pouco, e pergunta ao senhor, pastor Natanael Rinaldi, o que fazer quando estamos enfraquecendo na fé? Pergunta o Gomes, desanimado, sem vontade de ir à igreja, ler a Bíblia. Gomes, da Igreja Assembleia de Deus. Nós queremos dizer ao Gomes que há recomendações na Bíblia Sagrada para que não cheguemos a essa fase. E quero citar um exemplo no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, quando nós lemos a respeito da igreja de Éfeso, quando o próprio Jesus elogiava aquela igreja: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, sofreste os maus e não negaste o meu nome. Um elogio grande mesmo, mas de repente um porém. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não virei sobre ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, a sua situação é esta: você está deixando o primeiro amor. Você está se envolvendo com alguma coisa que está substituindo o lugar de Jesus na sua vida. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus? E em Efésios 4, então, versículo 30 em diante, diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É preciso ter cuidado nesse particular, mormente, quando a pessoa começa a se afastar sistematicamente da igreja. Ela está entrando naquele caminho do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes exortai-vos uns aos outros, que significa que aquela pessoa que conhece, por exemplo, Gomes, e vê que ele está se afastando da igreja, vai fazer uma visita, ou quando encontrá-lo, dá um conselho ao irmão: tenho notado sua ausência na igreja, está ocorrendo alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Então aí estão recomendações que a Bíblia faz para nós, para que nós não deixemos o primeiro amor. Agora, me permita recomendar o irmão, não sei se o irmão tem vida devocional, você talvez perguntará o que quer dizer vida devocional. Independentemente de todo o trabalho que você participa na igreja, você tem uma vida onde você tem tempo para orar a Deus, espontaneamente, capítulo 6 de Mateus, versículo 6, quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Você gasta tempo, pelo menos meia hora por dia, para estudar a Bíblia Sagrada? Você tem a lição bíblica dominical, você frequenta a escola dominical, vindo com assiduidade, estudando a Bíblia em casa? É preciso que nós tenhamos um momento de retiro com Deus, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, antes de ir para o trabalho. Se saímos muito cedo, vamos passar o período para a tarde, quando talvez tenhamos tempo mais espaçoso. Mas, meu irmão Gomes, esperamos notícias novas suas de restauração
espiritual. Está aí, então, Gomes, a resposta para a sua pergunta no Consultando a Bíblia. A Vera do Guarujá faz aqui uma pergunta inusitada. Ela diz aqui o seguinte, que o seu marido ouviu dizer que depois do pecado de Adão e Eva, o Éden deixou de existir, foi tirado. É verdade, pastor Natanael Rinaldi? Esse nosso amigo, vamos dizer, porque ainda não é cristão, mas a sua esposa o é, que o texto bíblico que nós encontramos no livro de Gênesis não diz nada que o Éden deixou de existir. Diz apenas que quando o casal pecou contra Deus, eles foram postos fora do jardim do Éden. Tanto o homem como a mulher. E Deus, então, proibiu a entrada deles naquele lugar. Ficaram fora, proibidos, sem poder mais entrar. Mas, diz assim, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora formado ou tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Que o Éden não foi destruído, mas sim impedido o casal de entrar nesse lugar. Está aí então, Vera. 3307-4429, 3307-4429 é o telefone do Consultando a Bíblia, programa o qual você está sintonizado nesse momento e é um patrocínio da Igreja Evangélica da Paz. O Valdeci Duarte, Igreja Visão Ágape. Pergunta simples, porém objetiva. Pastor Natanael Rinaldi, feto tem alma? É a pergunta, então, do Valdeci da Igreja Evangélica Ágape. Quero dizer ao Valdeci positivamente. Quando o ser humano é gerado, ele já ou é como uma pessoa em condições de uma pessoa adulta. Só não tem condições para se movimentar, para poder distinguir o que está ouvindo, precisa pedir tudo para a mamãe. É aquele período de adaptação, mas é um ser humano completo. Quanto à sua pergunta, capítulo 12 do livro de Zacarias. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor que estende o céu, que junta a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então o homem, o ser humano, já sai completo, por isso que dizemos, quando se anula ou se pratica um aborto, está se praticando a morte de uma pessoa autônoma. A barriga da mãe é apenas o lugar em que ele se retém 9 meses. Mas ele é um ser autônomo, quer dizer, é um ser pessoal tão inteiro quanto nós. Não tem desenvolvimento, o fará com o tempo, mas é um ser humano completo. Ainda da Igreja Visão Ágape, lá de São Vicente, fico contente aqui do pessoal da Igreja Visão Ágape, porque eles estão aqui com bastante dúvida e fazem aqui a pergunta para o pastor Natanael Rinaldi. Eu acho que isso, a pessoa ter dúvida é muito salutar. Eu tenho muitas dúvidas, então, a hora que nós não tivermos dúvidas, devemos ficar preocupados conosco mesmo. A Vesdra São Vicente, Igreja Visão Ágape, ela pergunta: amigo secreto é certo? Pode fazer na igreja, pastor Natanael Rinaldi?
Eu quero responder negativamente. A igreja é um lugar de adoração. Quando vamos à igreja, não vamos para brincar, para passear, para passar tempo, porque temos coisas a fazer na igreja, adorar a Deus. Então, esse lugar de descobrir amigo secreto é uma intimidade que pode ser feita fora da igreja, mas não na igreja. Ali não é local para isso, ali é local para adorar a Deus. Não vamos perder tempo com isso na igreja. Faz um piquenique, um passeio, etc., um retiro, que a pessoa às vezes vai passar só para cuidar do corpo, aí ainda tem cabimento, um passatempo que é agradável para quem gosta disso. Próxima pergunta de uma pessoa que não quer se identificar, mas diz aqui no nosso controle da irmã Regina Blanco que é uma mulher. E ela pede para o pastor Natanael Rinaldi comentar sobre a Igreja Batista, pastor Natanael Rinaldi. Igreja Batista, para o senhor falar alguma coisa sobre esta igreja. Eu quero dizer, já que a pergunta chega aqui para nós darmos uma opinião, que quando eu era ainda um adolescente, morava em São Vicente, Avenida Antônio Mirique, e havia um bonde gratuito que passava lá por São Vicente, chegava até a Praça José Bonifácio, onde tem a sede da Igreja Batista, me parece que é a mais antiga aqui de Santos. E eu participava da escola bíblica dominical. E em seguida o mesmo bonde nos deixava no nosso lugar. Então, dominicalmente, nós estávamos frequentando a Igreja Batista. Eu considero uma boa igreja, equilibrada, dentre as outras igrejas tradicionais, e não tenho nada a objetar contra a igreja. Então, está aí, irmã, a sua resposta. Agora temos aqui, eu vou até pedir ajuda para o irmão Vladimir, mas antes, vou pedir aqui ajuda para o irmão Vladimir pegar ali a pergunta, é do Adalto. O Adalto já ligou aqui para a irmã Regina Blanco e gostaria de ouvir ainda uma resposta do pastor Natanael Rinaldi. E eu peço só um minutinho de atenção para os nossos ouvintes. O pastor Natanael Rinaldi está aqui terminando a resposta do Adalto. É programa que é ao vivo, é assim, irmãos. Aqui você pergunta e o pastor já, no consultando a Bíblia, ele já pega a Bíblia, consulta e já dá a resposta aí para os nossos ouvintes. Então, vejam que para fazer isso não pode ter começado no Evangelho nem ontem nem hoje, né? Aliás, ter começado há muito tempo no Evangelho tem que ter aí muito estudo, porque chegar as perguntas aqui no estúdio e já responder assim ao vivo, realmente é uma situação para quem tem muito conhecimento da palavra de Deus. Graças a Deus o pastor Natanael Rinaldi estuda muito para isso. Então o Adalto, da igreja Jesus é a Nossa Luz, ele pergunta aqui em relação ao Evangelho de João, no capítulo 21, qual é a diferença de cuidar das ovelhas e de pastorear? Essa pergunta aqui do Adalto, que já nos ligou aqui. Bom, o Adalto deixa para nós uma abertura quando ele cita aqui, na sua pergunta, João capítulo 21, versículo 16, 17 e 18. Eu vou ler essa passagem para que os ouvintes possam entender então a nossa resposta. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E o versículo 18, finalmente, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te guiará e te levará para onde tu não queiras. Então aqui nós temos a pergunta 3 vezes feita por Jesus a Pedro, se ele realmente o amava. E na resposta positiva, então deu-lhe uma incumbência, apacenta as minhas ovelhas. O que havia ocorrido na vida de Pedro? Pedro era um homem, um discípulo muito afoito. Estava pronto para responder as perguntas em primeiro lugar quando Jesus fazia os 12. E ele, quando Jesus foi preso no Getsêmani, ele se manifestou como que dizendo, disposto a ir com Cristo até a morte. Porém, ele falhou. Quando se pôs à roda de uma fogueira, onde estavam os inimigos de Jesus, e foi identificado como seguidor de Cristo, ele chegou a blasfemar, dizendo que não conhecia aquele homem. Então aí ele caiu, quando olhou para Jesus, ele chorou amargamente. Saiu do meio, chorou amargamente. Arrependeu-se profundamente. E foi um homem muito usado por Deus, a começar do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o discurso que ele fez naquele dia, quando o Espírito Santo desceu do céu, deu margem à conversão de quase 3.000 pessoas, de uma só vez. Então foi um homem dedicado a Deus durante a sua vida. Isso significa que há pastores que o são, que mais poderiam ser chamados de mercenários. Foi o que Jesus disse no capítulo 10 de João, falando de si próprio. Ele diz no versículo 11 em diante, eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui está o contraste entre aquele que cuida de ovelhas e aquele que é pastor de ovelhas. Ele se sente identificado com as próprias ovelhas e se sacrifica em favor delas. O que for possível, ele está disposto a fazer, enquanto que aquele que apenas toma conta, cuida, ele o faz porque está ganhando. Ele pode, então, mudar de situação e dedicar-se de coração às ovelhas, porque também está escrito que digno é o obreiro do seu salário. Não vão medir ninguém porque ele é um assalariado pela igreja, mas pela sua dedicação às ovelhas. E aí está, então, essa diferença. E nós queremos mostrar mais no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a característica de um pastor. Diz aqui nesse versículo 17, capítulo 13, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Velar pelas almas é saber o paradeiro do irmão que deixou a igreja, que não aparece mais, que não dá notícias. Quero saber onde ele anda, quero visitá-lo, aconselhá-lo, dar-lhe uma palavra de ânimo. Se ele resistir, então é um problema dele. Mas enquanto estiver na possibilidade do pastor,
É a obrigação dele velar por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aí está a diferença, segundo entendo, da Bíblia Sagrada. Pastor cuida e ama as ovelhas, procurando o bem-estar espiritual delas. E aquele que apenas cuida, ele não tem apego, e o que acontecer, aconteceu, como se não tivesse compromisso com o final dessas pessoas. Pois não, então, irmão Adalto, está aí a resposta da sua pergunta, 3307-4429, é o telefone do Consultando a Bíblia. Se você recebeu aqui, ouviu a resposta do pastor Natanael Rinaldi, mas tem mais alguma consideração a fazer, fique à vontade, ligue, venha até a igreja aqui, marque uma aula com o pastor, marque aqui uma conversa com o pastor Natanael Rinaldi. Ele se encontra aqui na igreja todo dia de segunda a sexta-feira, depois do programa, ele ministra aqui algumas aulas. No domingo à tarde também, a partir das 17 horas. Você que deseja conhecê-lo pessoalmente, conhecer a nossa igreja, venha, participe, pergunte, e aí você vai tirar aí mais dúvidas com o nosso pastor Natanael Rinaldi. Quero pedir novamente a ajuda do irmão Vladimir. Temos aqui mais algumas perguntas que os irmãos hoje nos remetem. E a pergunta é de uma pessoa que não quer se identificar, mulher também. Hoje as mulheres estão perguntando bastante aqui. Como é, pastor Natanael Rinaldi, um crente praticante? Como é um crente praticante? O crente praticante é um pouco diferente do crente ouvinte. O crente ouvinte, embora seja membro da igreja, ele é pontual, vamos assim dizer, assistindo aos cultos, participando, mas terminou o culto, adeus. Não conheço mais ninguém, não fala com ninguém, não cumprimenta, não ajuda o pastor, às vezes em algum trabalho que ele poderia ajudar espontaneamente, ele observou alguma coisa que talvez pudesse comunicar ao pastor para ajudá-lo na manutenção da ordem, de qualquer coisa que possa ocorrer de anormalidade na igreja. Então ele cuida de si, mas não tem nenhum interesse em ajudar. Quando diz o apóstolo Paulo em Gálatas, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga é você observar uma pessoa que está precisando de ajuda espiritual ou material, fazer comunicação aos obreiros da igreja para ter esse cuidado de poder ajudar aquela pessoa. Então isso demonstra amor de uns para com os outros. Esse é o crente praticante. Ele está entrosado na igreja, ele faz o possível para ajudar naquilo que lhe está ao alcance, na evangelização, na distribuição de folhetos, em qualquer, às vezes, um reparo que a igreja precisa, ele não precisa pagar, a igreja não precisa pagar, porque ele vai fazer espontaneamente uma coisa de um dia, de meio-dia, coisas assim secundárias. Então, é preciso que cada crente seja também um crente praticante, não apenas um ouvinte. Ouvinte é ser bom, mas se você for praticante é melhor. Você está cooperando na obra de Deus. E diz o apóstolo Paulo, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Né? Muito bem. Eu queria aqui passar uma pergunta para o pastor Natanael Rinaldi, que não é de hoje, mas é uma pergunta que está aqui na produção do programa, para poder ser respondida, do Juliano. E o Juliano pede para o pastor Natanael Rinaldi explicar 1 Coríntios 15, 52. Que última trombeta é essa, conforme consta aqui na primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 15 e versículo 52. Que última trombeta é essa, pastor Natanael Rinaldi? Essa última trombeta, às vezes há muita controvérsia. E eu quero dizer que a dúvida é natural no sentido de que muitos, a fim de contradizer o arrebatamento pré-tribulacionista, argumentam que esta última trombeta de 1 Coríntios 15 é a mesma dos julgamentos do Apocalipse. Mas nós discordamos desse ponto e queremos apresentar o que julgamos ser mais correto. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: "No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta trombeta de Deus chamará todos os santos de todos os tempos para a casa do Pai." É o que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,16. "Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Então a trombeta de Deus aqui mencionada é a mesma de 1 Coríntios 15, 52. A trombeta do Evangelho conclamando para a salvação em Jesus Cristo ressoou por quase 2000 anos. Em breve se ouvirá a última trombeta, o Evangelho deixará de ser pregado, a dispensação da graça chegará ao fim e a igreja estará concluída e sua plenitude terá sido alcançada. E a igreja será chamada para subir para a casa do Pai. Em que será que pensaram os tessalonicenses, que em grande parte eram judeus quando Paulo escreveu sobre a trombeta? O Apocalipse ainda não existia, portanto eles não sabiam nada sobre as 7 trombetas de juízo ali descritas. Por isso, certamente eles pensaram na trombeta da salvação, de Números capítulo 10, versículo 2 e 10. Nesse trecho do Antigo Testamento, são mencionadas 2 trombetas que eram tocadas em certas ocasiões. A ordem de Deus dizia: "Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais." Números capítulo 10, versículo 2. Por um lado, portanto, estas trombetas de prata eram tocadas para convocar, chamar, juntar e reunir. E por outro lado, para levantar acampamento e partir. Isso não tem sentido profético? Convocação, chamamento, pregação do Evangelho para vir a Jesus. Muitos são chamados, até que a plenitude estiver reunida. E partida, ressurreição, arrebatamento para a casa do Pai. Como diz Paulo em Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, donde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Repetindo, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Muito bem, está aí então, irmão. Temos aqui uma pergunta do Oliveira, e logo, eu acho que essa seria aqui a última pergunta do dia, até pelo nosso tempo. Oliveira do Guarujá faz uma pergunta que é muito própria dos incrédulos, e isso daqui, as crianças até na fase de adolescência têm muitas dúvidas. O Oliveira do Guarujá, ele pergunta: como houve a multiplicação dos seres humanos após Adão, Eva, Caim e Abel, né? Uma pergunta comum dos incrédulos que tentam aí encurralar os crentes com esse tipo de pergunta. Eu quero dizer que, contrário ao que alguns pensam, é que Adão, por exemplo, e Eva tivessem morrido e depois ficado só Abel e Caim. Caim matou Abel, e agora? Como é que vai se multiplicar? Onde é que ele encontrou mulher para
conviver com ele, procriar normalmente. Então, lendo o capítulo 5 de Gênesis, nós vamos encontrar o seguinte: este livro de gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe por nome Sete. Então Adão, com 130 anos de idade, depois que foi expulso do Éden, gerou o terceiro filho. Primeiro Caim, Abel e agora temos Sete. Então, diz em seguida o versículo 4 do capítulo 5. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Ora, ele gerando filhos e filhas, como é que houve multiplicação? Pelo casamento dentro da própria família. É tio com sobrinho, sobrinho com tio, com tia, essa colocação dentro da mesma família, porque só havia uma família, que era de Adão. De modo que eles cresceram, se multiplicaram e foram daí para frente, se separando, se distanciaram. Vieram os chefes de clã, que eram os chefes de determinadas famílias, cada qual tinha o seu lugar, um chefe que era chefe de determinada família, o outro de outra família, e assim se multiplicaram os homens, chegando nós hoje a 7 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo. De um só fez toda a geração dos homens. Está no livro de Romanos, capítulo 1, logo nos versículos iniciais, nós encontramos o apóstolo Paulo se reportando ao início da criação e dando assim aproximadamente o número de pessoas que já tinham sido criadas. Vamos ler rapidamente esse versículo do capítulo 1 de Romanos. Diz o apóstolo Paulo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a injustiça e impiedade dos homens que detêm a verdade e injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e quadrúpedes e de répteis. Então aqui está a criação, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende e se veem pelas coisas que estão criadas. Assim teve início o mundo com um homem, Adão, que ele, depois Deus viu a necessidade de uma mulher, dali se criaram. Se progrediram, se multiplicaram e encheram a terra como hoje está cheia.